importante a nutrição na corrida de aventura? Porque a boa nutrição vai favorecer um bom desempenho, tanto físico como mental. Então eu vou ter uma alimentação adequada, eu vou ter energia, disposição e raciocínio lógico. Quem aqui pratica corrida de rua, é importante ter raciocínio? É muito mais importante do que uma corredora de rua que nem eu, que é só seguir o fluxo. Você segue o fluxo e você chega, né? As primeiras corridas de rua que eu fiz, eu perguntava, como que eu vou achar a chegada? Será que eu não vou me perder? Depois eu entendi, nunca você vai se perder numa corrida de rua. Mas, numa corrida de aventura, já requer um raciocínio, sim. Uma coisa importante antes dele passar o slide. O cérebro, ele consome energia, certo? Qual que é o substrato, ou seja, qual é o tipo de comida que o cérebro prefere? É carboidrato, é proteína ou é gordura? Carboidrato. O cérebro é um dos caras mais chatos que tem. Ele só funciona à base de glicose. Lembra daquela ventosazinha que eu mostrei para vocês? Ele funciona à base daquilo. Quer dizer que se não tiver aquilo ele não funciona? Funciona, mas não de uma forma ideal. Que é quando a gente utiliza cetonas. Quem aqui já ouviu falar de hálito cetogênico? É aquela pessoa que está com bafinho, né? É quando o cérebro já está utilizando como substrato um segundo combustível que não é tão bom para ele. Ou seja, o raciocínio já não vai ser o melhor, o funcionamento do organismo já não vai ser o ideal, tá? É comum pessoas que fazem, por exemplo, dieta da proteína me relatar que teve branco. De repente tem um branco, eu não lembrava nem meu nome. É porque o cérebro é chato para combustível. Quando falta muito esse combustível para o corpo, para o cérebro, o que ele faz? Ele simplesmente para de funcionar. A pessoa vai e desmaia. Ela fica deitadinha, que é por quê? Para favorecer, fala assim, manda de volta a comida e que eu volto a funcionar, né? Então lembrar que para o raciocínio ser mantido, eu preciso de carboidrato, tá? Eu vou pegar bastante no pé do carboidrato, porque até o final da palestra vocês vão sair bem. Então, antes de uma corrida ou antes de um treino, eu tenho que estar com o tanque cheio. Então, abastecer ao máximo. O que eu tenho que abastecer? Carboidratos e água. Eu tenho que estar bem hidratado e com minha reserva, meu estoque de carboidrato bem feito. Deixar o tanque cheio para a prova, né? Ou para a competição ou para o treino. A maior parte, não cerca de 2/3 ou 3/4 da refeição antes do exercício, tem que consistir de carboidrato, que é o combustível. Olha aqui, ó, fonte de carboidrato. Poxa, Denise, mas você falou que frutas eram fonte de vitaminas e minerais. Lembrar que um alimento não é fonte de uma coisa só. É fonte de várias coisas ao mesmo tempo, um mix, e predomina um. A banana, ela é fonte, sim, de minerais, o que é famosíssimo, qualquer. Potássio, super famoso. Na verdade, o potássio ele é fonte de todas as frutas e todos os vegetais, mas a banana ela ficou mais famosa, né, por isso. E ela é fonte de carboidrato. Então, muitas pessoas consomem só a banana e vai treinar um treino rápido, um treino simples. Tá certo? Dentre as frutas escolhidas, escolheu a melhor fruta. Se ele comesse só uma maçã e fosse treinar, eu fico preocupado. Então, às vezes é só uma banana, dependendo do tipo de treino, se não for tão intenso. Se está já bem abastecido de véspera, aí eu fico mais tranquila, tá? O que não pode comer antes de um treino, de um exercício? Que isso é aquela parte que eu falei para vocês que derruba o grande atleta, né? Alimentos gordurosos, então manteiga, margarina, queijo gordo, óleos e alimentos com muita fibra. Então, por exemplo, bagaço de fruta ou uma salada. Nossa, a nutricionista falando que não é para comer salada. Olha que absurdo. Mas por quê? Porque isso vai favorecer o trânsito intestinal lá no momento que você estiver na prova. Não é a hora, né? Então tem outra hora para o intestino funcionar. Não é no momento de uma prova, que é o ideal, tá? Então aqui tem alguns exemplos, ó. Vamos lá. Durante a corrida, ou durante a corrida de aventura, durante o exercício, durante o treino, o que é importante eu manter? O que é importante eu me preocupar? Eu tenho que manter o exercício e manter o raciocínio. São essas duas coisas assim, principais que eu tenho que ter. Pique para o treino e capacidade cognitiva de ter uma reação. Quais são os elementos que vão cuidar disso? Carboidrato. Proteína é importante? Proteína é importante em provas muito longas. E daí sim eu não estou tendo uma refeição. Então, por exemplo, tem corrida de aventura que dura 2 dias ou mais. Nesse caso, a gente vai ter que ter carboidrato e proteína durante, sim, o exercício. Numa corrida simples, rápida, num treino rápido, eu preciso de proteína durante o exercício? Não, tá? Isso só vai ter uma dificuldade de digestão e vai ter um atraso na absorção desses carboidratos.
Então, para exercícios que duram mais de 1 hora de duração, eu preciso de carboidrato. E aqui hoje a indústria de suplementos, ela tem várias sugestões, né, para ingerir esses carboidratos durante o exercício. Formas rápidas, que, por exemplo, concorda comigo que um pão durante o exercício não é uma coisa prática, né? Então eu preciso de outras coisas mais práticas. Isso me lembra, por exemplo, uma corrida que eu fiz. Eu fui fazer meia maratona e a pessoa que é nutricionista, mas no momento da corrida é corredora, esqueceu o suplemento do gel de carboidrato. Eu fui lembrar disso quando estava no quilômetro 17. Começou a acabar o combustível, daí já não conseguia mudar a perna de lugar. Falei, opa, acabou, né? E claro que a organização da prova foi muito atenciosa e pensou no atleta. E ela colocou durante uma corrida, bolacha crencápia. Então é ótimo, né? Porque você imagina eu comendo a bolacha crencápia durante a corrida e falando farofa, que daqui não dava para cuspir tudo. Então, tem carboidratos que não são muito práticos para o momento da corrida. Sorte que tinha um poço de água logo em seguida, né? Engasgou menos. Mas tem provas que assim, eu preciso comer um volume maior de alimentos. Corridas de aventura que duram muito tempo, eu posso comer sanduíche. Ironman, então aquelas provas que também tem uma longa duração, triatlon, ele precisa de um combustível mais reforçado. E aí entra, sim, o combustível como um sanduíche, tá? O sal, ele é pedido através do suor. Quem é mais treinado perde menos sal, quem é menos treinado perde mais sal durante uma corrida. Se bem que aqueles caras de elite, os caras que são ultra treinados, eles praticamente transpiram só água, né? Eles não precisam tanto dessa reposição, mas o cara que é menos treinado, sim. E isso tem variação individual também. Tem pessoas que perdem muito sal durante uma corrida, tem pessoas que perdem pouco sal. Você vê que às vezes a pessoa termina branca no treino. Essa pessoa precisa de uma atenção maior para a reposição de sal. Então, depende de uma resposta individualizada à necessidade de sódio e cloreto, tá? Quando está presente em algumas bebidas, repositores hidroeletrolíticos ou bebida esportiva, sim. Só que essas provas de longa duração, que pode durar até dias, eu preciso ter um alto gasto energético. Estou gastando muito combustível, né? Então, nesse caso, eu posso entrar com vários suplementos que são mais práticos, e daí sim, eu posso entrar com a maltodextrina, com sal, posso entrar com whey protein, com barras de proteína, que vai ter sim uma digestão mais lenta, mas a velocidade da prova também é mais lenta, não é uma prova de tiro, não é uma prova muito rápida, tá? Por exemplo, provas de um dia, eu posso entrar com bebidas energéticas, géis, barras. As provas com mais de 2 dias, aí já posso entrar com muita coisa. Barras, géis, sanduíches, frutas secas, barras energéticas, barras cereais. Por que eu coloquei aqui já utilizado? Eu não posso treinar nada no dia da prova. Então, tudo tem que ser previamente testado. E isso existe uma coceirinha, às vezes, dos corredores, de chegar no dia, olhar o que a equipe adversária preparou e falar: ah, a gente podia ter colocado tal coisa, né? Ou dar uma olhadinha: nossa, que ideia legal. Pense isso para a próxima, porque daquela vez ninguém treinou aquele tipo de alimento, tá? Os ricos em proteínas são mais difíceis. Então, por exemplo, eu posso entrar com carne seca, queijos fundidos, barras proteicas, peixe ou frango já desidratado, pasta de amendoim, castanhas, que são algumas fontes de proteína para essas corridas de aventura de longa duração.